Amém, igreja? Todo mundo encontrou? Amém. Olha que bom. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui, né, igreja? E olha o que diz: contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos desse século, que estão sendo reduzidas a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Por que o apóstolo está dizendo que o ministério estava oculto? Porque é o seguinte: esse período aqui da igreja, que a gente conhece bem, né? O último profeta antes do Novo Testamento foi Malaquias, né? E houve um período em que Deus se calou um pouquinho entre Malaquias e João Batista. E a palavra de Deus vai dizer que esse período ficou em Deus em silêncio, porque não tem nada escrito. E a história vai nos mostrar que esse período durou aproximadamente 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então Deus ficou quieto durante esse período. E aí o apóstolo vem após a vinda de Jesus, e eles têm algo novo agora. Eles têm o Espírito Santo sobre a vida deles, que está revelando muita coisa que não fora revelada. Amém? Então o ensino que eles estão trazendo não é um ensino apenas um ensino teológico, é um ensino espiritual. Às vezes eu vejo muitas discussões teológicas hoje, e eu acho interessante como eles querem discutir a letra, mas a gente tem um Espírito, e se o Espírito for o mesmo, não tem dissensão. Então, a minha opinião e a opinião de outra pessoa vai divergir? Claro que vai, mas a opinião do Espírito Santo diverge. Então, se eu deixar a minha opinião de lado, e a pessoa deixar dela de lado, e a gente agir pelo Espírito, a gente vai ser uma só pessoa, vai ter comunhão. Amém? Vamos seguir aqui? Versículo 8: nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma nunca imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. O que é predispôs? Deus já deixou tudo pronto. Está tudo pronto para aqueles que o amam. Quem é que ama a Deus, igreja? Aqueles que obedecem. A palavra é bem clara, né? Os textos, a Bíblia se responde. Então, quem ama a Deus? Aquele que obedece. Então, para aquele que obedece, Deus tem coisas extraordinárias. A nossa mente pensa tão pouquinho, né? Que aí a gente pensa assim: nossa, Deus então tem o melhor para mim. Então Deus tem um carro bom, uma casa boa, um emprego bom, uma empresa boa. Gente, será mesmo que o melhor de Deus é isso? Nunca, né? A palavra é tão clara que diz assim, ó: olho algum jamais viu, ou seja, jamais viu. Tudo que a gente viu não é isso que Deus tem para nós. Ele tem algo acima disso. Ouvido nunca ouviu. Então tudo que a gente já ouviu falar em todas as coisas, tanta coisa boa que a gente já ouviu, não se compara ao que Deus tem para nós. E mente nenhuma imaginou. Igreja, pensa que a mente é algo que imagina coisas futurísticas, né? Coisas inacreditáveis, né, Ed? A mente é uma coisa fantástica. Mesmo assim, mente alguma jamais imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Pastor, então eu quero saber o que Deus tem para mim. Então começa a obedecer a palavra. Amém? Aí você vai saber o que Deus tem para você. Versículo 10. Nós não estamos falando de coisas naturais, nós estamos falando de coisas espirituais. Presta atenção nisso. Versículo 10. Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito. Ou seja, quem tem o Espírito sabe o que Deus tem para nós. Então, nossa mente é incapaz de entender ou compreender. Mas eu quero saber o que Deus tem para mim. O Espírito Santo me revela, porque Ele sabe o que tem para nós. Todo mundo junto até agora?
Deus, todavia, revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito é Deus, então ele sabe dele mesmo, né? Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? O que o apóstolo aqui está nos dizendo? Você conhece você mesmo, sim ou não? Por mais que às vezes a gente tenta se enganar, tenta mentir, tenta ocultar de nós mesmos quem nós somos, mas nós sabemos, sim ou não? Quando a gente toma alguma atitude, faz alguma coisa, a gente sabe se fez ou se tomou essa atitude ingenuamente, se foi ocultamente, se foi porque quis, se foi... A gente sabe, não sabe? Sim ou não? Eu estou aqui, viu, gente? Tá? Eu estou aqui. Amém? Glória a Deus. Você sabe por que fica assim, né? Carnalidade. É o homem carnal. Daqui a pouco a gente vai entender quem que é o homem carnal. A gente entende que carnalidade é pecado. Carnalidade não é pecado. Vocês vão ver daqui a pouco por que a igreja fica dispersa. Carnal. Amém? E não sou eu que estou dizendo, é o texto. Continua. Assim, igualmente, ninguém conhece a Deus e os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Estão conseguindo compreender até agora? O que o apóstolo está dizendo? Nós conhecemos a nós mesmos. Sim ou não? E Deus conhece a Ele próprio. Sim ou não? Beleza? Versículo 12. Nós, entretanto, não recebemos do Espírito do mundo, mas sim o Espírito com letra maiúscula que vem de Deus. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. A fim de que possamos compreender que o que por Deus nos foi ortogado gratuitamente. Amém? O que Deus nos deu, ortogou, passou de papel passado, direito nosso, gratuitamente. Amém? Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo ser humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para as que são espirituais. Ou seja, o que é espiritual se discerne espiritualmente. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Eu gosto demais dessa tradução porque ela facilita. Caduzinho, põe a João Ferreira de Almeida aí, só para a gente ver do que o texto está dizendo. Por isso que eu uso a King James, que facilita. Eu já expliquei para vocês, a King James traduz as ideias. João Ferreira de Almeida traduz as palavras. Amém? Olha o que diz. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Então aqui está falando de um tipo de pessoa que não é uma pessoa espiritual, é uma pessoa natural. Amém? E o que é, igreja, uma pessoa natural? Uma pessoa natural é uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa natural é uma pessoa que ainda não aceitou Jesus. É uma pessoa natural, natural como um animal, do jeito que veio no mundo, ela está natural. Ela não tem o Espírito Santo de Deus, ela não se converteu ainda. Jesus, quando ele está conversando com Nicodemos, ele fala um pouco sobre isso, né? Nicodemos está falando com ele, e aí como é que tem que ser feito? E Jesus fala, ó, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem jeito. Ou seja, se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. E a pessoa natural, ela é a criatura natural. A pessoa natural, ela discerne as coisas de que forma? Naturalmente. Ou seja, comum. Então, para essa pessoa, as coisas do Espírito lhe são loucura. Sim ou não? Você já imaginou eu falar que o Espírito Santo me revelou tal coisa? A pessoa que é natural vai falar, não existe isso, não tem como. Isso só pode ser loucura. Eu falar assim, ó, aconteceu uma situação e essa situação era espiritual.
Parece loucura. Porque as pessoas naturais não compreendem as coisas espirituais. É por isso que às vezes a gente, por exemplo, uma pessoa natural, ela não vai entender o que é ungir uma pessoa. Né? Você pega um óleo consagrado e você unge uma pessoa. Para uma pessoa natural isso não é nada. Normal. Você fazer uma oração por uma pessoa natural não vai entender isso. Ela fala assim, o que mudou a vida dela com essa oração? Né? Ela não consegue compreender, porque ela discerne tudo naturalmente, tudo com a mente. E esse é um perigo muito grande nos dias atuais. Pelo excesso de informação e a facilidade que a gente tem quanto às escrituras, a pessoa começa a querer discernir as escrituras naturalmente. Mas isso aqui não é um livro natural, isso é um livro espiritual. Ao ponto desse livro dizer que a palavra é o próprio Deus. Então não é uma coisa simples, não é algo normal, natural. Então, primeiro a gente precisa sair desse primeiro estágio. Qual que é esse primeiro estágio? O homem natural. Qual que é o natural? O que não se converteu ainda, o que não aceitou Jesus. As pessoas comuns que a gente vê aí, essas são as pessoas naturais. Amém? Versículo 15. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo, porquanto ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Todavia, nós temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo? A segundo tipo de pessoa. Qual que é essa pessoa? É a espiritual. A pessoa espiritual, ela discerne tudo espiritualmente. Não é com loucura, é discernimento. Ou seja, tudo que acontece na vida da pessoa, ela enxerga com a ótica de Cristo, com a ótica do Espírito. Então, aí as coisas tudo se torna espiritual. Como assim, pastor? Vou explicar para vocês. Vamos supor, a pessoa natural que recebe uma orientação de ler a Bíblia na quinta-feira, a pessoa natural vai achar assim, mas não tem problema nenhum. Eu não leio, quando eu quiser eu leio. Isso é a pessoa natural. O pastor falou porque ele deve ter gostado desse texto e pediu para a gente ler. Pessoa natural. Não estou falando nem mal nem bem, pessoa natural. A pessoa espiritual, ela vai discernir dessa forma. Ela fala assim, se ele pediu para me ler, alguma coisa o Espírito tem para me revelar lá. E muitas vezes não revelou, não quer revelar através dele, quer me usar, quer revelar a mim. Mas aí é o seguinte, eu não aceito o que o pastor fala, mas eu não quero ler. Eu não aceito o que o pastor fala, mas eu não quero compreender. Eu não faço questão nenhuma. Então é muito fácil eu ficar contestando o que o pastor diz, mas eu não leio a palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então eu gosto muito de contestar, mas eu não gosto de ler. Deus fala através de todo mundo. Fala, mas você não quer ler a palavra. Vai falar através de você como? Vai te usar como? Será que Deus só revela a palavra para o pastor? Não, Deus revela a palavra para todos, mas você tem que ler. Como é que vai revelar algo que você nem leu? Você não meditou? Você não orou? Você não buscou? Vai revelar como? Então, a pessoa espiritual, ela vai entender assim, se o pastor pediu, porque outra coisa que a gente tem que entender, não é um coronel, é um pastor. Então, o coronel manda, exige, pastor direciona. Amém? Só isso. Dá uma direção. Você segue se você quiser. É mais ou menos assim. Esse negócio de direção eu acho legal. A Bíblia é como se fosse uma bússola. Ela mostra o lugar que você tem para onde ir. Sim ou não? Você tem que ir para lá. Beleza. E a direção é o que nos mostra o caminho. Todo mundo tem um GPS, sim ou não? Ontem eu fui para Ribeirão. Aí eu peguei, olhei aqui, fui lá, tal o endereço. Aí automaticamente apareceu o local para onde eu ia. A bússola já virou, então é nessa direção. Só que o caminho foi o GPS que fez. Então o caminho é a direção para chegar até onde eu quero ir. E é interessante, Ribeirão está para lá, sim ou não? E eu já fui para cá. Eu queria ir para Ribeirão, mas eu fui para Franca primeiro. Depois que eu virei para Ribeirão.
que eu tenho a ver com isso, pastor? O que eu estou dizendo é que o caminho nem sempre é aquele que a gente acha que é. Amém? A gente precisa acreditar. E quando a gente está olhando no GPS, a gente não acredita no que ele está falando, sim ou não? Tem vezes que eu estou lá em São Paulo, gente, muitas vezes eu não sei nem onde que eu estou. Aí de repente o GPS fala assim, 15 minutos a menos de trânsito. Você aceita? Eu acredito. Pum, aceito. Estava indo para lá, ele já pum, primeira direita. Eu não sei nem para onde eu estou indo, mas eu estou aceitando a direção, porque eu sei para onde ele vai me levar. Eu não sei de que forma, mas que ele vai me levar, ele vai. E eu estou crendo no GPS. Agora em Deus, eu deixo quieto. Eu nem conheço o dono da GPS, sei nem como é que funciona isso, mas eu acredito. Por que eu acredito? Sabe por quê? Porque várias vezes eu experimentei e deu certo. Por que eu não acredito no que Deus fala? Porque eu nunca experimentei, então não sei se vai dar certo. Como eu não sei se vai dar certo, eu não faço. Amém? Vamos continuar aqui? Olha que legal, capítulo 3, né? Versículo 1. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Versículo 2. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido. Não podias recebê-lo, e nem agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Então, olha só, primeiro nós falamos da pessoa natural, a pessoa natural, que não conheceu Jesus, a pessoa natural. Aí depois, Paulo está falando de mais duas pessoas, do espiritual e agora também do carnal. E quem é o carnal? É o crente que ainda não amadureceu. Então, o carnal é o crente imaturo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque Paulo está fazendo uma alusão aqui, sim ou não? Ele está dizendo que o carnal é como se fosse uma criança que só pode beber leite. Ele não pode dar alimento sólido porque ainda é carnal. Então, o texto aqui ele está bem claro e ele está bem didático. Paulo está comparando a pessoa carnal a uma criança que não pode se alimentar. Ou seja, a uma criança que precisa amadurecer. Não é isso? No caso da criança, do neném, primeiro é o leite materno, sim ou não? Aí conforme vai amadurecendo, ele vai recebendo outros tipos de alimento. E vai amadurecendo mais até poder comer carne. Não é isso? No caso do crente, da mesma forma. Ele aceitou Jesus, mas ele ainda está carnal. Ele ainda vive pela carne. E por isso que na maioria das igrejas, ou na maioria das pessoas, falta esse entendimento. E aí a pessoa associa carnalidade a pecado. Mas carnalidade está associada aqui a mundanismo. E nem sempre o mundanismo é pecado. O mundanismo é o quê? Distrações. E muitas vezes a pessoa não consegue entender porque não tem o quê? Maturidade para compreender. Compreender o que? As coisas espirituais. Tudo, igreja, rege no espiritual. Tudo é espiritual. Não pense você que nas entradas da cidade tem monumentos que alguém olhou e falou: nossa, que coisa linda, vou colocar uma pirâmide invertida aqui na porta. Ninguém pensa numa coisa dessa, igreja. Tudo tem um simbolismo, tudo tem um significado. Você pega a cidade de Brasília, um dos principais arquitetos lá foi o Oscar Niemeyer, né? Vê se aquilo saiu da mente dele, igreja. É bem simples. Tudo lá tem simbologia, tudo, de ponta a ponta. Mas quem consegue discernir? Quem é espiritual, o carnal está lá de boa, sossegadinho, não consegue compreender nada. O carnal, ele é carnal. Eu vou falar para você da carnalidade. Vocês sabem, eu não estou falando de política, estou falando de lei.
Vocês sabem que foi aprovada uma nova lei agora, aonde o gospel se tornou uma cultura. Vocês sabiam disso? Quem não sabe, está sabendo agora. Coisas reais, viu? Então, o nosso presidente assinou um decreto falando que agora o gospel passou a ser uma cultura. E os crentes, tudo achando isso maravilhoso. Mas a gente sabe o que é o gospel. Sim ou não? O gospel não é uma cultura de crente. O gospel é gospel. Para que serve a cultura gospel? Para que serve um decreto desse? É porque agora, um show que eles pagavam 40 mil, eles vão poder pagar 200. Porque agora faz parte da cultura. E o Estado é laico, não podia. Agora pode. Por quê? Porque eles perceberam que a cultura gospel gera dinheiro. E a cultura gospel é o quê? Crentes carnais. Simplesmente isso. Você entra numa igreja hoje em dia, vê se tem cabimento. Você vai lá para fazer uma visita, aí tem um setor. A área VIP custa tanto. A área intermediária custa tanto. E tem o povão que é de graça. Aí qual que é os benefícios da área VIP? Você vai ter água, refrigerante e drinks gospel. Banheiro privado. Gente, é numa igreja que eu estou falando. Não estou falando de uma boate. É uma igreja. Aí na entrada tem uma loja com os artigos gospel. Né? E tudo isso é legal. Para quem? Para quem não tem o Espírito. É normal. E eu estou falando de pecado? É pecado você sentar separado? É pecado você ter um banheiro exclusivo? É pecado você pagar para beber água? Ninguém está falando de pecado, tá? Não. Só estamos falando de carnalidade. O carnal gosta das coisas carnais. Eu conheço lugares, pouquíssimos, mas eu conheço. Aqui, autoridades é que limpam e lavam a igreja. Autoridades que eu falo, tipo, às vezes a pessoa é um prefeito, mas ela congrega e ela lava a igreja. A pessoa é um juiz, mas ele é o que fica na porta. Eu conheço lugares assim. Porque esse é o crente espiritual, discerne as coisas espiritualmente. Amém? O carnal discerne carnalmente. Vou explicar isso melhor. O profeta Samuel vai à casa de Jessé para escolher um rei. Qualquer um de nós, como é que você escolhe um rei? O rei tem que ser uma pessoa de postura, alto, precisa ser um rei forte, porque rei ia guerrear, precisa ser uma pessoa com boas instruções, né? Precisa ser uma pessoa carismática, precisa ser uma pessoa, tem algumas características naturais e carnais de um rei. Sim ou não? Tem. Então o profeta olha e fala: deixa eu ver os seus filhos. Primeiro que ele viu um homem alto, bonito, forte, destemido, compreendendo as coisas, com discernimento de guerra, treinado. O que ele pensou? É esse. É pecado isso? Não, é esse. Mas aí o Espírito falou assim: não é esse, chama o outro. Aí não foi a vontade dele, era do Espírito, mas ele tinha o quê? Discernimento. Então aí difere o carnal do espiritual. Não é que você não vai enxergar, é que a ótica sua vai ser a do Espírito e não a sua. A ótica carnal é a nossa, a de Deus é a espiritual. Então eu vou viver a minha vida não com a minha ótica, mas com a ótica de Deus. Então Samuel fala: eu achei que era esse, mas Deus falou que não, passa o próximo. E foram passando os outros filhos até que Samuel falou assim: não é nenhum desses, você não tem mais nenhum? Aí falou: tem o Davi, está lá no pasto, chama o Davi. E aí o profeta diz assim, ó: fica todo mundo em pé, ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar. Amém? E aí Deus explica para ele, fala: então Samuel, vou te explicar um negócio. Eu não enxergo como o homem enxerga, eu enxergo o interior, né? Eu enxergo o interior. Então a gente precisa de quê? De compreender esse tipo de coisa. Imagina se o Samuel é um homem carnal. Quem é que vai reinar? O irmão mais velho de Davi. É o que ele achou que era o certo.
E ele não estava ali achando que era errado ou fazendo graça. Não, na intenção dele, no olhar dele, aquilo era o que Deus tinha. Mas a visão de Deus era outra. Então a gente precisa começar a enxergar as coisas na ótica de Deus. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Porque na nossa ótica, às vezes a coisa vai ser certa, mas na ótica de Deus é errado. Às vezes na ótica de Deus é errado e na nossa é certo. É a mesma coisa. Às vezes eu vou olhar por um caminho e vou falar, esse é o caminho que eu devo seguir. E Deus vai te mostrar um outro caminho, você deve seguir por aquele. Às vezes eu vou olhar um caminho largo e espaçoso, rodovia dos Bandeirantes, e Deus vai falar, vai pela Estrada do Leite. Aí você vai falar, Senhor, mas aqui a rodovia é larga, aqui eu tenho visão, aqui eu tenho posto de combustível, aqui se quebrar eu tenho socorro, aqui eu tenho todo um apoio, e na Estrada do Leite não tem ninguém. Aí Deus vai te dizer assim, então, no espaço largo você tem toda uma rede de apoio, só não tem Deus. E no espaço apertado, onde eu estou te mandando ir, você não tem nada natural, mas você tem eu. Então aí é que está a diferença do caminho largo e do caminho apertado. No caminho largo você tem tudo para você seguir nele, e o caminho apertado você tem Deus. É só uma questão de escolha, mas ótica. Eu preciso olhar. Naturalmente falando, igreja, o caminho largo é muito melhor. Ninguém é louco de falar que não. Sim ou não? Quem vai preferir um caminho apertado e estreito ao invés de um caminho largo e espaçoso? Ninguém. A pessoa está aqui andando no caminho cheio de espinho, cutucando dali. Quem vai querer isso? Ninguém vai querer. Então, por que hoje as pessoas estão fazendo escolhas erradas dentro da casa do Senhor? Em tudo. Carnais. Elas escolhem a palavra que quer ouvir. Por quê? Carnal. E o texto é bem claro lá. Na Timóteo já diz isso. No final dos tempos, as pessoas queriam o quê? Achar mestres de si mesmo. Sentiriam comichões dos ouvidos. Procuriam mestres para falar aquilo que elas querem ouvir. Então a pessoa espiritual, quando vê isso acontecer, o que ela entende? Final dos tempos. Bíblia sendo... profecia sendo cumprida. Final dos tempos. A pessoa que não discerne espiritualmente acha isso comum, natural. Não tem problema nenhum. Cada um escolhe o que quer. Claro que cada um faz o que quer. Mas eu preciso ficar atento nos sinais. Eu preciso ficar atento no que a palavra diz. Eu preciso ficar atento nas coisas espirituais. Enquanto eu não estiver atento, igreja, infelizmente eu vou viver dessa forma aqui, ó. Versículo 3. Porque ainda sois carnais. Agora só uma coisa. Talvez você está falando assim, pastor, mas você está pregando isso para a igreja? Para quem que Paulo estava falando? Para a igreja de Corinto. Isso aqui Paulo não estava falando, gritando numa praça para a cidade do Corinto. Isso aqui é carta à igreja de Corinto. Então Paulo está falando para a igreja. E a igreja que ouve, ela discerne espiritualmente. Amém? O que eu estou revelando aqui para a igreja? 3 tipos de pessoa. Para quê? Para me saber de que forma eu estou. Se eu sou um crente natural, que ainda não se converteu, se eu sou um crente carnal, que ainda é regido pelas coisas da carne, ou se eu já tenho a ótica espiritual, que é o Espírito Santo. Amém? É só isso. E quando a gente tem a ótica espiritual, muitas coisas acontecem de bom. Vou voltar ao Samuel. Samuel, pela ótica de Deus, escolheu quem? Davi. Quem sucedeu Samuel? Natã. Não é isso? Se no lugar de Samuel fosse Natã, que jeito que seria a escolha? Que jeito, igreja? Igualzinha. Porque não era o Natã e nem o Samuel. É o Espírito. Mesma coisa. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou chegar numa linha de raciocínio. Se fosse para o Natã escolher e se fosse para o Davi escolher, talvez teria divergência. Talvez um falaria uma coisa, o outro falaria outra. Por isso que tem muita divergência.
Mas como é o Espírito que escolhe, é Deus quem escolhe, então o Espírito que habitava em Natã é o mesmo Espírito que habitava em Samuel. Então quando qualquer um dos dois batesse o olho, é esse aí. Amém? E qualquer um dos profetas que fossem lá escolher, qualquer homem de Deus que fosse lá escolher, qual que seria a escolha? A mesma. Porque o profeta chegaria lá com a ótica de Deus. Pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está falando, eu vou explicar. É impossível haver tanta divergência onde o Espírito Santo lidera. É impossível. Aonde o Espírito Santo lidera, não há divergência. Há divergência de pensamento? Sim. Davi pode pensar uma coisa, Natã outra. Mas, na prática, não tem. O que eu vou fazer não é o que o Davi quer, ou não é o que o Natã quer, e não é o que Samuel quer. O que vai ser feito é o que Deus quer. Amém? Simplesmente isso. Simplesinho. Muito fácil. Vocês estão compreendendo isso? Amém? Simples. O Samuel, ele sucedeu quem? O Eli. Samuel era filho do Eli? Não. Olha que interessante. Samuel, a gente conhece bem a história, sim ou não? Samuel era filho de quem? Da Ana, não conseguia engravidar, você lembra? Ela ficou se derramando, o profeta chegou e falou assim, ó, que não é lugar para estar se embriagando não. Ela falou assim, eu não estou embriagando não, né? Estou clamando a Deus e tal. Aí ele falou, então, volta daqui a um ano, você vai estar grávida. E não pediu o filho dela não. Aí ela compreendeu o seguinte, esse filho vai ser para Deus. Então ela levou o filho até, olha só o que é um discernimento espiritual da coisa, igreja. Deus dá um filho para ela pega o primeiro filho e entrega para Deus. Isso é natural? Isso é espiritual. E aí chega esse menino aonde? Aonde tem o Eli com os dois filhos dele que são totalmente carnais. Carnais. Os filhos de Eli são carnais. Mas precisa de alguém espiritual. E o que é uma pessoa espiritual? Uma pessoa que ouve a voz de Deus. E aí o menino é preparado. De repente, tudo silêncio, vem aquela parte que eu mais gosto. Samuel. Ele dá uma olhada, deve ser o Eli me chamando, né? Vai lá. Oi, Eli. Fala, o senhor me chamou? Não te chamei não, volta para dormir, menino. Ele volta aí. Na terceira vez, o Eli fala assim, já sei. Quando falar Samuel de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor. Igreja, nós já aprendemos o que é o eis-me aqui. Sim ou não? O eis-me aqui é algo fora do comum. O que é o eis-me aqui? O eis-me aqui é o seguinte: estou pronto para fazer o que o Senhor quer, independente da minha vontade, farei a sua. Esse é o eis-me aqui. Acabamos de ver aqui o Abraão. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega teu filho, o seu único filho, aquele filho amado, e sobe ao monte que eu vou te mostrar para sacrificá-lo. O que ele falou antes disso? Eis-me aqui. Então, eis-me aqui não tem questionamento. Eis-me aqui é fazer a vontade de Deus. Samuel fala o quê? Eis-me aqui. E o Senhor vai e fala com ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, naquele lugar, tinha 3 pessoas para substituir o Eli. 2 carnal e 1 espiritual. Quem que vai substituir Eli? Por quê? Você imagina os filhos do Eli. Vamos conjecturar. Estou gostando de conjecturar ultimamente. Vamos conjecturar. Imagina os filhos de Eli escolhendo um novo rei. Então vamos ver uma família que tiver mais dinheiro aí, ó. Quanto você está disposto a pagar pelo trono? Tem posse? Tem fazenda? Posso te vender. Quem deseja ser o rei? Seria dessa forma. Porque eles estão totalmente carnais. E o crente carnal pensa em quê? Faturar. Lucro. Crente carnal só pensa em lucro. Por isso que precisa ser espiritual. Vou explicar para vocês como é que funciona o negócio. O carnal. Vou usar o Cadu como exemplo, porque faz tempo que eu não uso ele de exemplo. Vamos usar o Cadu de exemplo. O carnal. O carnal vai olhar 3 pessoas para fazer um corte. Quanto é o corte lá? Social, Cadu? R$35.
Então, 3 pessoas, 105. É isso? 105 reais. O carnal vai bater o olho e vai olhar para 105 reais. Aí desses 105 reais, que são 3 pessoas, uma lá não tem condição de cortar. O outro é uma autoridade. E o outro é um cliente comum. Aí o natural vai olhar e vai falar: 105 reais no bolso, tranquilinho. O espiritual vai olhar e vai falar: vou cortar o cabelo de quem não tem com que pagar. Ação de graça. Eu não gosto de usar essa palavra, mas vou usar a ação de graça. Seria uma esmola, mas eu vou usar uma ação de graça. Ação de graça, beleza. Aí ele vai olhar o outro. O outro é a autoridade. Esse tem condição de pagar? Tem condição de pagar. Mas eu também não vou cobrar. Por quê? Porque eu vou semear naquela vida. Aí o natural que está do lado, que não é o Pedro, viu? Isso aqui é a conjectura. O natural que está do lado fala: Cadu, você está ficando louco? Tem mais gente para cortar. Você vai cortar cabelo de graça, sendo que tem mais gente para cortar? É só você mudar a agenda, filho. Ó, pega esse cara aí, esse aí você cobra porque tem dinheiro, que é a autoridade. E esse outro não tem dinheiro, manda ele vir outro dia. Hoje você está ocupado. O natural vai pensar dessa forma. E o espiritual? Eu estou fazendo 2 coisas que agradam a Deus. O que vai acontecer depois disso? Só bênção. Aí sabe o que vai acontecer? A hora que sair aqueles 2, vai entrar um lá. Eu vou falar: eu quero fazer um platinado, quero fazer um não sei o que, um não sei o que, um não sei o que, e vai deixar 200 reais. Então ele deixou de ganhar 70 reais, né? Porque 35 ele ganhou. Mas aí ele vai ganhar o quê? 200. Aí vai chegar um outro lá do nada e falar: Cadu, vou fechar o pacote com você. Tem uns pacotes lá, pacote anual, tanto, pacote mensal, tanto, e não cortou nem cabelo, só ganhou o dinheiro. Mas para compreender isso, que ótica tem que olhar com as coisas? Espiritual. Vocês estão conseguindo entender? Então é espiritual. Não adianta eu agradar alguém ou eu dar alguma coisa para uma pessoa só para fazer bonito. Eu preciso entender a ótica espiritual dessa coisa. Eu estou fazendo em obediência a Deus. Outra coisa interessante, muito interessante, eu já vou finalizar, é o dízimo. O dízimo forma de 3 formas. Primeiro, o natural. O que o natural acha? Não precisa dizimar. Isso aí é coisa de homem. Porque ele não tem o discernimento do Espírito. Então esse não sabe nada. A pessoa de fora vai falar: isso aí é uma forma do pastor ganhar dinheiro. É o natural. Beleza. Aí vem o carnal. O carnal é aquele que vai olhar: mas será que o pastor precisa do dinheiro? Mas será que a igreja está precisando? Deixa eu contar aqui. 10 pessoas, se cada um der 100 reais, deu 1.000 reais, dividido por 2, paga 300 de aluguel, não sei o que, sobrou 400, eu não preciso dizimar não. O que é esse? O carnal. Ele está olhando a necessidade da igreja. Crente carnal. Quem falou que a igreja necessita de alguma coisa? Necessita não, crente. A igreja não necessita de nada, porque ela é a igreja do Senhor. Você acha que Deus não supre a sua igreja? A igreja não necessita de nada não. Então se você for olhar a necessidade da igreja, você nunca vai fazer nada para a igreja. A igreja não necessita de nada. Amém? Aí o espiritual, o que ele vai fazer? Vai fazer o que a Caide falou. Ah não, 10%, mas eu fui abençoado de sobremaneira, então eu vou dar 10% e eu vou ofertar. Por quê? Porque eu estou fazendo para Deus. E Deus vai me restituir. Porque a palavra de Deus fala sobre isso. Faz prova de mim, eu abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos sem medida. Por que ele experimenta isso? Porque dá certo, é aquilo que eu falei. Ele confia porque dá certo. Ele já fez uma vez e deu certo. Ele fez 2 vezes. Aí ninguém consegue tirar da cabeça dele. Já viu isso? Tem gente que, enviado de Satanás, quer tirar da cabeça do dizimista que o dízimo é espiritual. Já viram isso? Aí ele quer de qualquer maneira tirar isso da sua mente. Fala: não precisa não sei o quê. Usa todas as artimanhas para tirar isso da sua cabeça. Mas quem já experimentou não consegue parar. Então ele não consegue tapear você. Por quê? Você sabe o que você está fazendo. Você vive isso. Então se você vive, não tem como falar uma coisa que não... né? É a mesma coisa eu estar aqui. Eu estou com sede agora. Eu vou beber água. Alguém fala: não, a água não sacia a sua sede. Eu vou falar: lógico que sacia. Toda vez que eu bebo água eu fico sem sede. Não é verdade? Então
Não tem como a pessoa me iludir. Falar, não, a água, se você beber água, você vai ficar com mais sede ainda. Pode falar o que quiser. Pode provar para mim cientificamente. Mas eu sei que toda vez que eu bebo água, ela me satisfaz. Amém? Estão entendendo? Volta para a palavra. As coisas espirituais são assim. Quando eu experimento, gera em mim uma convicção. E a convicção não precisa de explicação. Porque se eu tivesse uma explicação, ela não seria espiritual, seria natural. Amém? Milagres são naturais ou espirituais? Espirituais, né? Vou dar um exemplo aqui que é uma coisa mais grave da mãe do irmão Carioca, que já faleceu, a irmã Graça, mas quando ela estava ainda, faleceu de outro motivo, mas teve uma época que ela esteve muito enferma, né? Aí parece que tinha uns exames lá que ela tinha um tumor na cabeça, quase o tamanho do limão, não era isso? Um tumor grandão. Tinha todos os exames, beleza. Certa vez parece que ela teve um sonho que ela estava sendo operada por um anjo e depois disso ela foi curada. Ela foi lá, fez os exames e não tinha mais o tumor. Alguém consegue explicar? Não. Os médicos, a medicina, ninguém. Por quê? É algo espiritual, sobrenatural. Não tem explicação. E eu acho interessante isso. Sabe o que o crente carnal faz se ele receber um milagre desse? Se ele tiver com uma pelota de laranja na cabeça, semi-morto, e ele fizer um exame e não deu nada, você quer fazer esse exame, está errado, eu estou ruim, faz de novo. Aí faz de novo, não, vou procurar outro laboratório, porque ele é um crente carnal. Ele quer uma explicação para aquilo que não tem explicação. Estão entendendo isso? Então tem coisas, igreja, que não tem explicação. São discernidas pelo Espírito. Por isso a gente precisa do Espírito Santo, para nos esclarecer aquilo que o natural e o carnal não conseguem esclarecer. Então a convicção que é gerada dentro de nós com as coisas espirituais é através do discernimento espiritual. O discernimento de espírito é outra coisa. O discernimento espiritual. O que é o discernimento espiritual? É a ótica do Espírito Santo em mim. Amém? Temos vários outros exemplos. Eliseu, quando foi cercado, esse é uma que todo mundo conhece. Tá Eliseu e Geazi, tudo cercado. Geazi olha e fala assim: gente do céu, vou acordar o profeta para nós morrer, porque olha só como é que tá feia a coisa lá. Aí o profeta olha e fala: vixe, que legal. Olha que coisa louca. Um olhando que legal e o outro olhando vamos morrer. Por quê? Um está vendo com a ótica de Deus e o outro está vendo com a ótica carnal, né? Carnal. Porque ele já não era mais natural, agora ele era um carnal. E aí ele dá uma olhada para vamos morrer, estamos cercados. Aí o espiritual fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa enxergar. E a hora que ele olha, o exército de Deus é maior do que o exército que está à procura deles. Então a gente precisa abrir a nossa visão espiritual. São coisas fantásticas. Às vezes você chega num lugar, igreja, e você não entende por que Deus colocou naquele lugar. O carnal é assim. O carnal é cheio de questionamento. Ah, mas eu estava num lugar bom e agora eu vim para um lugar ruim. Ah, mas eu fazia isso, agora eu estou fazendo aquilo. O carnal é cheio de questionamento. Cheio de questionamento. O espiritual discerne tudo espiritualmente. Eu vou falar para vocês. Eu, por exemplo, na prefeitura, na minha área lá, eu já fiz de tudo. E o que você gostou mais de fazer? Tudo. Por quê, pastor? Porque tudo eu entendo espiritualmente. Se Deus me coloca num lugar que é para me trabalhar fora da cidade, num mato, onde não pega telefone, o que eu entendo? É para me buscar mais de Deus. Por isso que Ele está me isolando. Se Deus me coloca numa área da saúde, aonde tem que pegar a gente com fralda, tudo vomitado, cagado, tudo arrebentado, o que eu entendo com isso? É Deus me mostrando para me dar valor para a minha saúde. Pronto. Se Deus me coloca em um turismo, em alguma coisa, eu vou analisando o que Deus quer me falar com aquilo. Se Deus me coloca para andar com a autoridade, é para me orar pela autoridade. Então a gente chega nas reuniões, muitas vezes fala: espera um pouquinho, vamos orar antes de ir para a reunião. Discernir
espiritualmente. Agora, o que o carnal faz? Como eu vou trabalhar na roça, tem que levar marmita, esquentar marmita, eu não gosto de marmita. Como é que faz? Sujeira, tem poeira, depois tem que puxar com a enxada a terra do caminhão. Carnal. Podia estar no ar-condicionado, mas sabe o que acontece com o carnal? O carnal nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Porque ele é carnal. Então, o carnal nunca está satisfeito. É assim que funciona. O carnal, ele está de pé. Ele está satisfeito de pé? Não, aí ele compra uma moto. Ele fica satisfeito de moto? Não, ele vai pôr defeito. Primeiro ele estava a pé, reclamava porque andava a pé. Nossa, minhas pernas estão doendo. Aí depois ele, mas agora eu estou tomando chuva. Aí compra um Fusca, mas o Fusca é muito barulhento. Aí compra um outro carro maior, compra um, sei lá, um Corsa seminovo. Ah, mas esse não tem ar-condicionado. Aí tá com compra um, deixa eu ver aqui carro, como assim, um Corolla. Ah, mas esse aqui é muito baixo. Aí compra um SUV, um Aval. Ah, mas esse é só 380 cavalos. Bebe muito. Aí fala, agora vou ter que partir para o helicóptero. Acabou os carros, né? Partiu para o helicóptero. Ah, mas esse helicóptero também está muito lento. Agora eu vou ter que comprar um jato. Ah, mas um aviãozinho. Ah, mas o avião já não sei, vai ter que ser um jato. Agora nunca vai estar satisfeito. Por quê? É carnal. O espiritual discerne diferente. O espiritual discerne diferente. Igreja, quantas vezes, na verdade, quanto pior, melhor para o espiritual. Quantas vezes eu peguei minha moto e saí debaixo de chuva de madrugada para ir trabalhar e ia orando de casa até lá. Vai ser bom para lá. Aquela chuva caindo, você, uma mente pensando em não escorregar para não cair, a outra mente pensando em Deus. Olha que coisa boa. Aí você chegava e tal, e agradecendo a Deus. Olha que coisa legal. Você agradecer a Deus. Senhor, que bom que eu posso levantar 4 da manhã para ir trabalhar. Tanta gente que está desempregado, tanta gente que está doente, tanta gente sem saúde, e eu aqui. Sabe quantas vezes eu levei um atestado nas empresas que eu trabalho? Uma vez. É tão engraçado isso. Um vagabundo chega lá no médico, está querendo um atestado, o médico fala, toma 7 dias. Eu cheguei morto, estava com acho que 20 e poucos as minhas plaquetas lá com a dengue, fiquei em pé, o médico falou, essa noite serve para você? Eu falei, então eu estou ruim agora, amanhã de manhã eu já estou bem? Não preciso disso não, vou trabalhar às 7 horas da manhã. Aí me deu um atestado de meio período. Eu falei, olha só que legal. Fui trabalhar, né? Passou meio período, fui trabalhar. O que eu estou dizendo com isso, igreja? Agradecendo. Então, eu estou podendo ficar em pé. Que bom. Aí você olha para a pessoa e fala, nossa, tem gente que trabalha só 6 meses por ano. Passa metade do ano pegando atestado. Por quê? Porque está doente. Você prefere estar doente? Ah, fulano ficou 45 dias afastado porque foi operar. Você prefere operar? Então, você vê qual que é a visão? A gente precisa ter uma visão espiritual das coisas. Se eu nunca peguei um atestado, é porque eu nunca fiquei doente. Olha que coisa boa. Nunca precisei. Então, isso é muito bom, né? Então, a gente precisa analisar as coisas de uma forma mais espiritual, não natural. Em tudo que a gente for viver. Tudo que não dá certo na nossa vida, o que não dá certo, é o que mais Deus está falando conosco. O que não está dando certo é onde Ele está chamando a nossa atenção. Então começa a ficar atento com o que Deus está falando. Começa a ficar atento com o que Deus está fazendo. Senão a gente vai viver de uma forma totalmente carnal. Amém? Vou dar outro exemplo de carnalidade e espiritualidade. Existem 2 formas de prosperar. Uma carnal e uma espiritual. Amém? Bem simples isso aqui que eu vou explicar, hein? Qual que é a forma carnal de prosperar, Carlos Eduardo? Hã? Carnal. Tá? Forma carnal. Como que é, Sirene? Prosperar. Mas aí não é crente. Eu estou falando de crente carnal. Roubando não é crente. E roubar não prospera. Roubar é apenas um precedente para você ir para cadeia. Uma hora você vai para cadeia. Isso não é prosperidade. Tem como ficar rico sem ser crente? Tem ou não? Sem roubar? Então, e é dessa forma que eu quero saber. Então o que tem que fazer para ficar rico? Trabalhar muito
ter sabedoria com os gastos e você vai ser próspero. Sim ou não? E como é que o espiritual prospera então? Deuteronômio 28. Bênção e maldição. Obedece, vai ter bênção, vai prosperar. Não obedece, não prospera. É simples. Não precisa morrer de trabalhar, é só obedecer a palavra. E eu vou falar um negócio para você. O que é prosperidade? Prosperidade é ter paz em todos os âmbitos da sua vida. Isso é prosperidade. Ter riqueza não é ser próspero. Ser próspero é ter paz. Amém? Mas junto com essa paz que excede todo entendimento, Deus também nos dá riqueza. Mas é uma consequência. Amém? Então vocês estão vendo qual que é a grande diferença do natural para o espiritual? O natural, e quando o crente carnal quer prosperar, o que ele faz? Vou mostrar dois tipos de crente carnal. Eu não estou nem gostando de fazer isso ultimamente, mas é as coisas que é onde vocês aprendem mais, né? Então vamos lá. Crente carnal. Aí ele fala o seguinte: vou trabalhar um pouco mais. Se ele tiver só um emprego e tiver tempo livre, ao invés de orar e ler a Bíblia, ele vai falar: vou arrumar um outro serviço, porque um só está pouco, né? Ou 2 ou 3 serviços. Aí ele pensa: agora eu vou economizar. Tem o crente econômico, vou economizar. O carnal economizando, vou economizar. Aí ele para com a coisa hoje e amanhã ele volta em dobro. É mais ou menos igual a dieta de fim de ano, a economia do crente carnal, né? Segunda-feira eu começo, no sábado eu paro e como o dobro do que eu ia comer na semana. Perdi 2 quilos na semana, ganhei 4 no final de semana. É a matemática do crente carnal para prosperar. Ele fica sem comer 2 dias, passando fome, para guardar o dinheiro. Aí no 4º dia ele sai e gasta o triplo do que ele guardou nos 2 dias. Por quê? O que é que falta para esse crente? Ótica de Deus. Ótica de Deus. O crente carnal ele não consegue enxergar nada. Vou explicar para vocês. Aí você vê o crente, olha só, estamos falando só de coisas naturais do carnal e espiritual. Aí o crente espiritual, ele vai comer uma carne. Que carne que o crente espiritual gosta de comer, gente? Picanha, carne angus, a melhor que tem. Amém? Que é de Deus, Deus prospera, coisa boa. Aí é o seguinte, você vai no açougue, quanto custa uma picanha? R$70 uma picanha. Lá em casa 5 pessoas. Dá certo comer uma picanha com 5 pessoas? Sim ou não? Dá certo, dá. Picanha de 1 quilo, 5 pessoas, compram 1 quilo de tulipa e 1 quilo de linguiça. Excelente, sim ou não? Quanto que o pastor gastou? R$100. Aí tá bom de comprar carne, R$100, isso aí. Agora, o crente carnal. Eu vou lá para a churrascaria mais badalada de Franca. 5 pessoas, casa do pastor. R$100 por pessoa. Quanto que deu? 500. Comeu o mesmo tanto? O ambiente era o mesmo da sua casa? Não, era tudo diferente. Mas quanto que o pastor gastou de combustível? 50. Se for em Franca, 50. Mas se não pode... se morar em Tirapuã, R$100. Eu gasto 50. Então já foi para quanto? 550. E podia ter gastado quanto? 100. Pastor, eu não entendi. Agora eu vou te explicar. Aonde que está o natural, onde está o sobrenatural, onde que está o espiritual. Existem lugares que, naturalmente falando, é um ambiente legal, mas não é um ambiente para você levar a sua família. Só que o crente espiritual, ele consegue enxergar isso. O crente carnal, não. Então tá lá, um ambiente de prostituição, às vezes um ambiente de bebedeira, um ambiente de uso de droga. E eu tô falando de coisas naturais, não tô falando de um ambiente, não é uma balada não, é uma churrascaria mesmo que é isso aí. Mas o crente natural, o crente carnal consegue ver? Não consegue ver. Ele acha tudo normal. Né? Agora o espiritual, ele fala assim: não, gente, esse não é um ambiente familiar não. Eu vou comprar e vou fazer na minha casa. Pastor, mas eu não gosto de fazer sozinho. Que bom, por isso que tem comunhão entre os irmãos. Ligo para o outro irmão e falo: ô irmão, traz um kit crente aqui, vamos comer. Pronto, o irmão já vem, traz o kit crente dele. E pronto, tudo resolvido. Pastor, mas não tem um lugar bom para mim? Tem, mas eu não posso fazer isso? Posso, mas se eu quero
guardar dinheiro, o que eu vou fazer nesse ambiente? Então, às vezes a gente fala assim, gente, não deixa de comer para fazer as coisas. Mas aí a pessoa já entende carnalmente. Então é para mim ir lá para o nonomil. Não, é para você comer bem dentro da sua possibilidade. Não adianta você passar fome 4 dias na semana e na sexta-feira para o nonomil. Você vai ficar doente. Então é melhor você comer carne a semana inteira e gastar menos da metade disso. Estão entendendo? Matemática de Deus aqui. Amém? Estão entendendo? Pastor, e aonde está a naturalidade e a carnalidade? No discernimento. Quando eu não consigo discernir os ambientes a quais eu estou, aí é que vem a carnalidade e a espiritualidade. Pela ótica de Cristo, será que eu deveria estar neste lugar? É bem simples. A ótica de quem? De Cristo. Filipe deu um testemunho aqui. Você lembra disso? Não? Testemunho de quando ele parou de usar coisa que não devia. O que ele falou? Pastor, aquele dia o senhor falou assim, ó, chama Jesus para ir. Quando ele foi usar, ele pensou, como é que eu vou chamar Jesus para ir? Não tem como. A ótica de quem? Do Espírito. Não tem como. Então como é que eu vou fazer isso? A minha visão, normal, mas na visão do Espírito, não dá. Não tem como. E a pessoa vai se liberta. Porque ela passa de carnal para espiritual. O crente carnal acha que pode beber, pode fumar maconha, pode andar normal. O crente carnal, normal. Pode fazer o que quiser da vida, porque é carnal. Festas do mundo aí à vontade. Pode, crente carnal é assim. E eu estou falando de carnal, crente. A gente criou um paradigma que carnalidade é pecado. Não estou falando de pecado, estou falando de carnalidade de carne, né? De vontade, não é de pecado. Amém? Então, o crente carnal, ele faz a sua vontade. E o espiritual, a vontade de Deus. Por que tem que ser espiritual para fazer a vontade de Deus? Porque quem vai conhecer a vontade de Deus a não ser o Espírito dele? Nós vimos isso no início. Então, o Espírito de Deus sabe a vontade de Deus. Para mim saber qual é a vontade de Deus, o Espírito de Deus tem que habitar em mim. Então eu vou fazer a vontade de Deus. Se eu não tenho o Espírito de Deus em mim, eu faço a vontade de quem? A minha. E isso chama-se carnalidade. Estão entendendo? Então, quando você ouvir carnal, não quer dizer pecado, não. É carnal. Carnal é da carne. Vontade da carne. Amém? Nesse contexto aqui não é pecado. Agora, quando você ouvir espiritual, ótica de Deus. E quando você ouvir natural, não é convertido, não é crente, não aceitou Jesus. É natural. Entendemos isso? Eu quero finalizar. O natural, quem que é? As pessoas comuns que não aceitaram Jesus. O carnal, quem que é? O crente imaturo. O crente imaturo que faz só a sua vontade. E o espiritual, quem é? O crente maduro que consegue deixar a sua vontade de lado para fazer a vontade de Deus. Amém? Não é que o crente maduro não tem vontade. Não é isso. Ah, não, o crente maduro não tem vontade. Não, ele tem vontade. A única diferença é que ele consegue matar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Por quê? Ele tem maturidade para compreender isso. Amém? Digamos que você está trabalhando num serviço, deixa eu ver que tipo de serviço bem ruim aqui, que é lícito, mas é ruim. Suponhamos que você é um dono de motel. Olha lá, um dono de motel. Crente. Ganha dinheiro com aquilo. Você é um crente carnal. Por quê? Você acha que você não consegue sobreviver sem aquilo. Eu vou dar outro exemplo, vou trazer para mais perto. Antes da gente ser crente, nós tínhamos um bar. Eu falo nós, minha família, tinha um bar. Meu pai, minha mãe e eu, fui criado lá. Então nós tínhamos um bar. O que você pensa? Aí minha mãe já quase aposentada, meu pai quase aposentado. Eu era novo, então eu ainda dava para fazer alguma coisa. Mas meu pai e minha mãe, o que você pensa? Vai morrer dentro do bar, porque não tem que fazer outra coisa. Como é que vai ser feito? Vai viver do quê? Não é assim a desculpa? Vai viver do quê? Não tem o que ser feito. E eu pensava assim? Pensava. Como é que vai fazer? Aí sabe o que Deus faz? Deus pega as coisas e transforma. Transforma. Né? Aí olha só, meu pai e minha mãe que viviam dentro de um bar, ia morrer lá dentro. Deus pegou,
transformou aquele bar em 2 caminhões que meu irmão trabalha e que ninguém mais precisou trabalhar. Eles ficaram de boa. Não era aposentado ainda, mas a renda dos caminhões sobrevivia, sem precisar de mexer com a coisa que não era agradável. Eu não estou falando que dono de bar é pecador, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas é carnal. Eu posso ser um crente? Posso, é carnalidade. É carnal. Eu vou dar outro exemplo disso. Mais básico agora, o irmão Carioca aqui. Quando nós começamos a fazer o culto lá em Tirapuã, não foi na barbearia do Cadu. Foi no bar do Carioca. Pensa num cara enjoado, chato, era o Carioca sem ser convertido, barulhento, de arrebentar. Comandava a vizinhança inteirinha. De arrebentar. Os vizinhos capazes... E eu acho que ele se converteu foi por causa da oração dos vizinhos. Tomara que esse cara fica crente que acaba com isso. Aí nós começamos lá. E o bar dele ainda tinha uma peculiaridade. Que hora que abria, Carioca? Era só à noite. Abria às 10 da noite e não tinha hora para terminar. De segunda a segunda. Como é que é? Olha o nome. JC Bar da Madrugada. Olha que beleza. Olha que beleza. E aí você fala assim. Aí eu falei, Carioca, vamos fazer uns cultos aí nesse bar. Aí falou, culto no bar, só faltava essa. Mas culto no bar, o que tem a ver fazer culto no bar? Eu falei assim, mas pode fazer culto no bar? Sabe qual que é o B.O.? O crente carnal vai falar que não pode. Porque ele é carnal. E ele não discerne as coisas espirituais. Olha que coisa louca. O crente carnal vai falar que não pode fazer um culto no bar. Mas o crente espiritual, ele enxerga além. Eu falei para ele, pode. O único problema é que você pode se converter, você e sua família, e tem que fechar o bar. Aí ele falou, então vamos continuar. Deu pouco tempo, fechou o bar, montou uma lojinha, tem uma lojinha lá agora. Então de JC, quanto é meia-noite já? JC Madrugada passou para JC Isa Modas, não sei o que mais. Pronto. Ou seja, é uma lojinha de roupa agora. Vocês estão entendendo? Aí nós saímos de lá e fomos lá para o bar Caveira e Maconha. Barbearia Caveira com Maconha. Que era a barbearia do Carlos Eduardo. Tinha uma caveira, estou falando, não estou brincando não. Se tiver foto lá, depois você manda, Cadu, no grupo. Tinha uma caveira fumando maconha. Indo assim, né? Aí nós fomos lá para o barbearia Maconha com Caveira. Ou seja, a morte com droga. Olha que combinação perfeita. Aí eu olhei para aquela... E tudo escuro, preto, aquela... Parecia uma mistura de cemitério com emo, com um trem atrapalhado lá. Com maconheiro junto. É porque tinha maconha, era maconheiro. Aí eu olhei e falei assim, nossa, que ambiente interessante esse. Vamos fazer culto aí. Aí tudo, mas culto? Aí tinha hora que eu estava fazendo culto e a parede melhor aqui tinha o caveira com a maconha. Aí alguém tirava uma foto, tá eu lá pregando e a caveira com maconha aqui atrás, né? O pessoal falou, que igreja que é essa, né? Aí o que acontece? Todo mundo era natural. Depois passou a ser carnal. Aí já virou crente carnal. É o crente que não tem problema nenhum. Aí eu falava com o Cadu, ele falava assim, não, pastor, isso aí é de boa, tal. É que isso aqui representa... E ele me mostrava a parte carnal da coisa, né? Que é assim que funciona, né, Cadu? Você mostra o negócio, aí a pessoa quer te mostrar a parte carnal, justificando aquele problema. Mas justificando de que forma? Carnal. Por isso que é difícil, porque um está vendo carnal e o outro está vendo espiritual. Aí nunca vai bater a ideia. Mas aí, tá lá o Cadu me justificando aqueles trem, até que o Espírito fala com ele. Aí quando o Espírito fala com ele, começou a limpar, eliminar as coisas tudo. Então, tudo mudou, né, Cadu? Tudo mudou. Não tem nada que era igual, nada. Começou a trabalhar com horário. Não, ainda teve hora que a gente é um pouco teimoso, né? Aí o Cadu já estava tudo muito bem e ele resolve comprar uma mesa de sinuca. Fiquei pensando, o que leva uma pessoa a comprar uma mesa de sinuca? Porque na pior das hipóteses, você liga em qualquer lugar e traz uma mesa para você. Ele vai e compra uma. Põe lá aquela mesa. Aí ficava aquela bagunça, gente fumando. Todo mundo aquela suvaqueira, né? Todo mundo sem camisa e tal. Falei, gente, a que ponto nós chegamos? Falei, Cadu, isso aí não está dando certo. Mas quando o Espírito abriu os olhos dele, o que ele fez? Sumiu com aquilo lá. Aí hoje, ó, para você ver que loucura. Finalizando o testemunho aqui do Cadu. O testemunho é seu, Cadu. Finalizando. Hoje, que não tem nenhuma dessas bagunças, ele fatura muito mais do que quando tinha aquela bagunça toda. E você vai lá,
Tem dia que está movimentado, mas é tipo um shopping, gente. É porque tem muita coisa lá. Então, fica movimentado porque é um vendendo um bolo, é um vendendo roupa, é um vendendo eletrodomésticos, outro vendendo celular, outro está no desapega. Então, o shopping é isso aí, né? Inclusive, irmã, aquela camisa que você falou que o Robson está usando, manda pro Cadu lá pro desapega, viu? Ela está vendendo de tudo, que ele pôr lá para vender. Está vendendo até paiol pegando fogo. Então, resumindo, quando Deus põe a mão, a coisa que era carnal torna-se espiritual e flui. Agora, como que você explica que um ambiente que era cheio de gente produz menos do que um ambiente que não tem ninguém? Como que você explica isso? Não é estranho? Então a gente precisa de discernir as coisas espiritualmente. Aí a pastora falou assim, a Letícia fazia a unha num cantinho lá dentro da casa dela. A pastora falou, Cadu, põe a Letícia aqui, ó, do seu lado. Aí no começo ele ficou meio assim, pô, cheio de homem aí, né? Os caras sem camisa, falando palavrão. Como é que põe uma mulher dessa? Ou como é que põe uma mulher no lugar desse? Né? Mas com muito custo ele pôs. O que acabou? Com palavrão e com a patifaria. Mudou o ambiente. Porque a pastora estava discernindo o ambiente de que forma? Espiritualmente. Carnalmente falando, ninguém põe a mulher no lugar daquele. Ninguém põe. Mas espiritualmente é outro departamento. E aí o Espírito faz o quê? Muda todo o ambiente. E a gente começa a viver aquilo que nunca viveu e experimentou. Agora que o Cadu experimentou, se alguém falar para ele, Cadu, muda, tira a sua cara e coloca uma maconha, uma caveira fumando maconha que dá mais sucesso. Ele vai fazer? Não vai. Cadu, põe uma mesa de sinuca aí e vende bebida, porque vai dar mais sucesso. Ele vai fazer? Não vai, porque ele está experimentando o novo. Amém? Todo mundo está compreendendo isso? Então é sobre isso a nossa pregação de hoje. Amém? Homem natural, crente carnal e o crente espiritual. Homem natural, crente carnal e crente espiritual. Quantos tipos de crente tem? 2 tipos. O carnal e o espiritual. E o natural? O natural não é crente. O natural é pessoas naturais que ainda não se converteram. Amém?